Eu sou deveras otário. Venho aqui falar da película, foi dirigida por esse, foi dirigida por aquele, e quem foi que escreveu? Não sei. Coitado dos roteiristas, que injustiça. Mas ok, é uma injustiça com fundamento. Um diretor ruim estraga um roteiro bom. Um diretor bom salva um roteiro ruim. Então faz sentido a gente ver o filme mais pelo diretor do que pelo roteirista. Tem diretores mesmo que eu prefiro nem saber a história do filme. Ah, o filme daquele diretor, beleza, vou ver. Esse ano tem filme de Paul Thomas Anderson. Sobre o que é o filme? Sei lá. Nem quero saber. Quero assistir e descobrir. Saiu o trailer, não vi, não vou ver. Nem o nome do filme eu sei. Essa parte eu preciso saber, né? Aí você me diz, o novo filme roteirizado pelo Ronaldinho. Aí eu pergunto, quem é que tá dirigindo? Coitados dos roteiristas, que injustiça. Não só isso, o trabalho deles é reduzido a pontos chaves do filme, estrutura do filme, as viradas, aos temas escolhidos e o pior, ao conceito. Nossa, aquele roteiro de A Substância. E com roteiro, esse canalha está se referindo à ideia de uma pessoa sair dentro do corpo de outra pessoa. Isso é só o conceito do filme. Reduziu o roteiro ao conceito. Que injustiça. Não tô dizendo que o roteiro de A Substância é ruim, tá? Não ponha palavras na minha boca, canalha! Tem vídeo de resumo aqui, eu gostei do filme. O que eu tô tentando dizer é que roteiro é tudo o que acontece no filme. Um espirro, um golpe, um tiro, uma piada, uma conversa e até um respiro. Não é só dramão que tem roteiro, Deadpool tem roteiro! Deadpool! E olha só, um belo roteiro. Vou sair do tema principal do vídeo rapidinho, já eu volto, prometo, calma. Quando saiu Deadpool 3, eu vi muita gente dizendo que tinha gente dizendo que Deadpool 3 não prestava porque o roteiro era ruim. Isso que é engraçado, porque eu só vi gente dizendo que tinha gente dizendo, mas não vi ninguém dizendo. Todas as reviews do filme que eu vi eram bem positivas. As respostas, mano... É Deadpool, não é pro roteiro ser bom. Eu não vou ver pelo roteiro, vou ver pelas piadas. KKKK, roteiro, KKKK. Roteiro de Deadpool sempre foi ruim, críticos cholas. E eu fico confuso e me questiono. Será que eu sou um idiota? Eu fico com vergonha de falar e ser julgado pela sociedade. Será que eu tô falando besteira? Mas eu acho o roteiro de Deadpool bom pra caramba. Tu não vai assistir pelo roteiro, tu vai assistir pelas piadas. Mas tu não acha que as piadas foram escritas não? Maldito! Elas estão no roteiro. Elas foram escritas. Os diálogos divertidos foram escritos. E não para por aí, Deadpool tem um charme. Todos os filmes da franquia, os 3, têm um tema. Tema! Não precisa ter. Mas às vezes tu vai assistir um filme, uma continuação, e sente que tem algo estranho, faltou alguma coisa, faltou o quê? Não sei. Faltou o tema. O primeiro filme tem um tema, o segundo é só os personagens de volta fazendo outra coisa de novo, mas não tem um tema. Não tô dizendo que todo filme precisa ter um tema, mas acontece muito de tu assistir um filme, o primeiro tem um tema, o segundo já não tem. Aí fica a sensação, faltou alguma coisa. E olha só que sacada massa. Deadpool não tem só um tema. 3 temas. Não, errei. Tema não. Camadas. Vamos chamar de camadas. Tipo... Shrek. 3 camadas. E essas camadas são... O primeiro, o óbvio, o gênero. A segunda camada é... A segunda camada é a mentira. Liar. E a terceira camada é... Aí sim, o tema. Pam, 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 pam. Gênero, mentira, tema. Todos os 3 têm isso. Primeiro filme de Deadpool, camada 1. Filme de herói, ação, comédia, alegria. Tema 2, a mentira. Qual é a mentira? A mentira que o próprio protagonista conta. Esse aqui é um filme de romance, meu chapa. É um filme sobre amor. Mentira! Esse é o tema falso. O verdadeiro tema, camada 3, aí sim é o tema de verdade. Autoaceitação. Deadpool 1. Deadpool 2, primeira camada, mesma coisa, alegria, violência. A mentira, contada pelo próprio protagonista. Esse aqui é um filme família, galera. É um filme sobre família. Mentira! O filme é sobre perdão. Esse é o tema verdadeiro. Perdoar e se perdoar. Olha que fofo. Deadpool. E o 3, que falaram que o roteiro era ruim. Mesma coisa, camada 1, mesma coisa, mais Wolverine. Camada 2, a mentira. Estamos velhos demais. Crise de meia-idade. O verdadeiro tema é rejeição. Ser descartado por uma pessoa... ou pela Fox. E além disso, pra um filme em que o personagem não para de fazer piada, é fazendo piada o tempo todo, não ficar cansativo tem que ser muito bem escrito. Carisma sozinho não tanca não. Mas chega de falar de Deadpool, vamos falar do que interessa, vamos falar de Dragon Ball. E eu quero salientar que quando eu falo de Dragon Ball, eu tô me referindo ao mangá, ao quadrinho. Porque tudo que eu vou falar aqui não vai fazer sentido nenhum pro anime. Pro desenho. Eu vou falar de estrutura, vou falar de ritmo, e tudo isso no anime é cagar. Eu sei que eu fiz uma analogia mais ou menos assim no vídeo da Cinderela, mas não vai virar um hábito não, eu prometo, calma. O que eu vou falar aqui eu realmente acho que é interessante, calma. Há por aí boatos de que Dragon Ball não tem roteiro, porque a história é basicamente Goku encontra um pirangueiro e diz, vou lhe dar um murro. O pirangueiro responde, cuidado que eu sou das áreas. Então eles começam a se pegar na porrada, e daí é 50 capítulos. Até o fim. Só que...
E falo por experiência própria, porque eu tô escrevendo um mangazinho com o artista que faz as thumbs aqui. O negócio nunca sai do canto, mas um dia sairá. Eu acho. Criar mundo é fácil demais. Criar personagens com dilemas é muito fácil. Tu mesmo tem um monte. Pega um e coloca no personagem. Escrever diálogos, porra, me divirto. Pode ser uma bosta, mas se tu começa a fazer, sai fácil, sai deslizando, é gostoso. Mas a hora de bater a cabeça é quando começa a porrada. O maior desafio é escrever uma luta, uma diferente da outra. Senão fica repetitivo, fica chato, fica cansativo. Por isso nesses mangás, geralmente os personagens têm poderzinhos. Porque assim fica mais fácil mudar a dinâmica das lutas. No capítulo X ele luta contra o cara que solta fogo, então ele vai lutar assim. No outro capítulo ele luta contra alguém que solta barbante, aí ele luta assado. Tá me entendendo? Agora mudar a dinâmica em uma luta em que o poder do cara é dar soco na cara, ou então o Guts de Berserk, o poder do cara é tacar a espada do tamanho de uma árvore nos inimigos, aí fica difícil. Quando o autor é diferenciado, toda luta é uma história. Como é que Dragon Ball não tem roteiro se todas as lutas são escritas? E bem escritas? Me diz. E repito, mangá, esquece o desenho. Lá os personagens ficam 10 minutos se encarando sem se mexer com uma trilha sonora dramática. Não dá pra fazer isso no mangá porque não tem trilha sonora. No mangá é tudo rápido. Toma, toma, toma. Muda a dinâmica. Agora é diferente do que era antes. Muda o tempo todo. Rápido. Cineastas que estão me assistindo. Juliano Dornelles. Eu sei que você tá aí. Droga, esse vídeo tá saindo antes do vídeo de Bacurau. Vídeo de Bacurau tá disponível pros membros. Já já fica público, tá? Calma. Mas essa piada só faz sentido se tu viu o vídeo de Bacurau e provavelmente tu não viu. Droga. Me escutem, cineastas. Eu sei que a internet faz parecer que fã de mangá é tudo bocó. E são mesmo. Mas eu juro, não são todos. A maioria tá escondida, silenciosa. Morrendo de vergonha de você achar que eles são desse jeito. Então leia o mangá. É um pote de ouro de referências. A estrutura da primeira luta de Goku contra Vegeta, pra quem não sabe, Vegeta é o calvo, o cabeção. Aquela luta, meu irmão, você pega a estrutura e faz um filme. Não assiste o desenho, tô falando do mangá. Presta atenção, a luta começa como um aquecimento. Normal. Normal, pá, 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 pá. E a gente espera que aconteça o quê? Que ela vá subindo, vai esquentando, cadê a tinta? Vai esquentando, aí chega no ápice. Só o que acontece é o seguinte, a luta sai do aquecimento pro ápice do nada. Pá, 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 bufo! De repente tá lá, é de 8 a 80 do nada. O que é um clássico final de luta é o começo. Depois daí muda tudo, vira um filme de terror. Se a gente pensar nessa frescura de atos, o primeiro ato é o aquecimento. O segundo ato, essa doideira aqui que era pra ser o final. O terceiro ato é um filme de terror. Goku tenta fazer a bola de esperança mortal. Mas aí não deu. Aí aparece o outro lá. Aí já é outro filme de terror. E o bicho não morre. Ele apanha. O bicho é o cão. O Vegeta era o cão. E a bola da morte da esperança volta no final. É o elemento apresentado lá que volta depois. Meu irmão, tu pega essa luta e tu faz um filme. Estuda essa luta. Agora, finalmente falando de bailarina, toda cena de ação é uma dinâmica diferente. É uma história diferente, isso é roteiro. Os caras estão contando história através de porrada. Ai, que delícia. E tem um lance de estrutura também que se repete ao longo de todo o filme, em todas as cenas basicamente, que é muito divertido. Essas coisas de estrutura / fórmulas estão ali pra não serem percebidas. E quando são, podem prejudicar a imersão. Eu vou estragar Breaking Bad pra você agora, mas sem spoiler. É o que eu chamo de finge que vai. Não foi. Eita porra, foi! Você pensa, a série te induz a pensar isso. O personagem careca vai fazer um negócio, vai ficar bravo, vai bancar o machão. É agora e não foi. Hesita. Você fica frustrado. Você não espera mais nada dele. De repente, bufo, foi. Quando você menos espera, ele fez o que você esperava que ele fizesse antes. É o finge que vai, a série tá fingindo que ele vai se rebelar. Não se rebela. Paia. Eita, se rebelou. Não esperava mais. Isso se repete direto. Ai, parece que vai ser descoberto. Não foi. Vixe! Do nada! O cara só tava cagando. E quando eu percebi isso, confesso que a série caiu um pouco pra mim. Eu conseguia ver as armadilhas. Mas a série é braba. Caiu um pouquinho, mas não tanto, porque ela é muito boa. Voltando pra Barbarella, perceber essa estrutura prejudicou o filme de algum jeito? Não! Muito pelo contrário. Vem with me. A cena é assim, ó. É o esperado. Normal, tá acontecendo normal. 1 mais 1 é igual a 2. É daqui pra cá, normal. Só que sempre temos um elemento surpresa, uma incógnita, o X. Aí eu sou matemático. Mudou o caminho. Isso aqui já era. Agora, 2 mais X é igual
Tiroteio, chute na cara e martelada. Porque esse elemento X sempre leva pra uma cena de ação. Perceber isso nesse caso foi positivo porque eu ficava ansioso, eu ficava esperando. Pô, qual vai ser o elemento agora? O que é que vai fazer o negócio mudar? Qual será o próximo elemento surpresa? E já que estamos falando de cena de ação, bom demais! Quem dirigiu foi Len Wiseman. É o mesmo diretor dos 2 primeiros Anjos da Noite. Eu já falei, a minha franquia de infância, que eu me recuso a ver de novo, com medo de na verdade ser uma bosta, e ter minhas memórias felizes de Selene se banhando das vísceras dos inimigos lobos e vampiros estragadas. Mas agora eu tô quase cogitando a ver de novo. Ele também dirigiu o Duro de Matar 4 e o remake de O Vingador do Futuro. Os fãs do filme original odeiam esse filme, o remake, mas eu assisti sem ver. Na minha memória era bacana, mas eu vi faz muito tempo. Já Duro de Matar 4, esse sim eu posso dizer que é um baita filme de ação. Não é tão querido pelos fãs porque até o terceiro filme, John McClane era um cara difícil de matar. No 4 ele é um cara impossível de matar. Se tornou um herói clichê, clássico, que não morre. Não dá pra matar. Mas é um baita filme de ação, eu gosto. Mas concordo com a galera. Mas ainda assim, meu amigo Len tá virado do Chad Stahelski. Você me mostra as cenas, eu penso que foi dirigido pelo mesmo de John Wick, que é o Chad. A diferença, é uma diferença bacana, é que a protagonista da vez é fraca demais. É habilidosa, sabe dar tiro, sabe dar facada, sabe lutar, mas é fraquinha. Se ela leva um chute, ela sai voando. E isso acontece. O chinês vai dar uma bicuda nela, ela se defende e sai voando. Divertido. Tem uma cena da mentora dela, eu acho que tá no trailer, mandando papo. Ela diz: como é que tu vai ganhar na força de um cara desse tamanho, rapaz? Olha o teu braço, mais fino que papel. Se tu for no 1x1, tu vai se desmontar todinha. Consciência, quer dizer, falta dela. Quer ganhar, trapaceie. Lute como uma mulher. E nessa brincadeira, tudo no cenário vira arma pra essa mulher. O que gera até uma expectativa. Será que ela vai usar aquele elemento ali que eu vi? Será que ela vai pegar essa moto e passar por cima da cabeça do moço? Infelizmente não faz isso. Tem uma moto ali, eu pensei que ia ter uma perseguição, já falo, não tem cena de perseguição. Mas o filme sugere uma sequência, então acredito que deixaram algumas cartas pra depois. Mas tudo pode virar arma pra essa mulher. De pistola, granada, katana, a prato. E o fato dela sempre precisar de algum objeto pra bater de frente com esses machos escrotos, dá um negocinho, dá uma adrenalina a mais. Porque às vezes ela não tem e fica, cadê? Eu uso o quê? E agora? E agora? E agora? Vou morrer. Porque se ela não encontrar algo, ela vai morrer. E ela usa tudo no cenário ao seu favor. E é cada fatality. Toda luta é uma nova luta. É uma luta diferente, uma dinâmica diferente. E o filme é ação o tempo todo. Isso é roteiro. Os caras escreveram as lutas. Isso é roteiro. Sobre o John Wick, eu imagino que alguém vai querer saber se ele é nerfado pra... Tá ligado? Não. Acho que até pelo contrário. Por ser um John Wick mais jovem, ele tá até mais brabo. Tem uma parte lá que eu achei muito foda. Ele tá mirando normal, escuta o barulho, pá! Volta. Foda. Foda. John Wick. E quando ele chega na vila, fica geral, eita porra, é o John Wick. Senhor, nós precisamos ir embora. Eu nunca irei embora. Essa é minha casa. Mas o John Wick tá solto. Pois vamos embora. Bom demais. E não, Ana de armas ou sem arma, tanto faz, não tá no nível dele. Eles vão lá brigar, tá no trailer, não é spoiler. E ele dá um peteleco normal e ela sai voando, atravessa mares, gira o globo todinho, volta pro mesmo lugar, foi tão rápido que não deu nem pra ver. Morre. E ele diz, ressuscite criança do inferno. E ela ressuscita, legal demais. Videogame. Sabe o que me indigna? Um monte de produção, série, filme, derivada de videogame, com vergonha de ser derivada de videogame. The Last of Us. E muitos outros. Enquanto isso, tem filmes que não tem nada a ver com jogo. Claramente, um filme de jogo. Contra o Mundo do ano passado é muito mais um filme de Mortal Kombat do que a porra do filme do Mortal Kombat. Eu não me conformo. Como é que ninguém fala desse filme? Você, fã de jogo, especialmente fã de jogo de luta, é impossível você não gostar desse filme. É divertido pra caramba, luta, final clássico, chefão. É filme de videogame. Tu gosta de Mortal Kombat? Assista Contra o Mundo, tem na Amazon Prime. Foi meu filme de ação favorito do ano passado e um dos meus favoritos como um todo. E se eu ver de novo, provavelmente vai virar meu favorito. E Bailarina é um videogame. Tem roteiro de videogame. Sabe o elemento X que eu falei? É aquele elemento que leva pra cena de ação. Tu tá lá no mercadinho fazendo tuas compras do mês e de repente aparece um monte de assaltante. A câmera faz uma transição pra entrar em gameplay e tu tem que matar todos eles. O elemento X leva pra gameplay de ação. Gameplay é importante, tá? Cineastas malditos. Craig Mason. Um filme de um jogo como Mortal Kombat não precisa de um roteiro adaptado pra fazer sentido em um filme. Só precisa de uma cena levando pra próxima luta. E que a luta seja boa, bem filmada, não com aqueles corte pod do filme anterior, aquele zoom esquisito. Tá aqui, volta, vem, pra que isso?
Tá maluco, editor? Para com isso! É só isso. As lutas serem bem filmadas, boas e não repetitivas. A gameplay não pode ser excluída, ela é o mais importante. E Bailarina faz isso sem nem ser um jogo. É uma fase te puxando pra outra fase. Você vê as fases. A fase do hotel, a fase da loja de armas, a fase da vila, que é a fase final. Claramente inspirado em Resident Evil 4. Um vilarejo, uma seita, o Sadler. O vilão do filme é o Sadler, só que sem poderes. Tem até o sino. E peguei agora! Tem alguém que dá um tiro no sino. Você pode fazer isso no Resident Evil 4 no jogo se tu tiver um rifle e é o que acontece. Droga, dei spoiler, desculpa. Resident Evil 4 todinho. Que mal! O clima lembra mais o 8, mas o 8 é inspirado no 4, então é 4. Bailarina fez um Resident Evil 4 melhor que todos os Resident Evil 4. Todos os Resident Evil filme que tem. Pô, por que erram tanto? É tão fácil. Chama um diretor bom. Não apaga a gameplay como se só as cutscenes importassem. A maioria pula as cutscenes. Enfim, meu veredito pra Bailarina é o seguinte. Tem 2 vereditos. DPC, divertido pra carai, e QVDA. Quero ver de novo agora. Muito legal. Muito divertido. Alegria. Muita morte legal. Muita morte legal. No quesito Morte Alegre, melhor filme do ano. E por falar em Morte Alegre, o vídeo de Bacurau tá disponível pros membros. Calma. Vai ficar disponível pra todo mundo. Mas se tu quer ver agora, se torna membro. Vai me ajudar. Fiquei tonto.